ABC Cast Conexões, um podcast do portal ABC do ABC, onde as conversas sobre os mais variados assuntos se conectam com você. Olá, bem-vindo a mais esse episódio do ABC Cast Conexões. Você estava com saudade da gente? Pois é, nós estamos estreando hoje a nossa segunda temporada. Lá na primeira temporada nós falamos sobre muitos assuntos, né? Falamos sobre educação, sobre empreendedorismo, sobre ancestralidade, falamos sobre tantos temas, apresentamos algumas empresas da região e como elas se conectam com a sua vida. Mas olha só que legal, essa segunda temporada nós planejamos para ser uma coisa diferente. Você está vendo que nós estamos de casa nova, ou nem tão nova assim, porque agora nós estamos fazendo essa gravação online, para poder entregar para você um conteúdo extra dessa vez. Então, o que nós vamos fazer? A nossa ideia é, se nós conseguimos criar conexões de histórias entre você e o que acontece no universo do empreendedorismo, dos negócios e das curiosidades aqui do ABC, decidimos agora ampliar para a região metropolitana de São Paulo. Então vamos mostrar como que coisas que estão acontecendo nas 39 cidades podem impactar a sua vida. Por isso nós escolhemos esse formato online para facilitar um pouquinho esse processo. Hoje o bate-papo vai ser diferente. Embora a gente tenha saído do ABC aberto esse podcast para o resto do Brasil, vamos dizer assim, nós vamos trazer uma pequena história de um pequeno restaurante aqui na pequena cidade de Santo André, que não é tão pequena assim, e nem o restaurante é tão pequeno assim, e vamos trazer alguns detalhes, alguns bastidores e algumas coisas interessantes, e queremos mostrar que você precisava ouvir essa história, e você só não sabia até esse momento a importância dessa história para você. Então, para me ajudar a contar esta história, eu convidei hoje para participar comigo aqui a Daniela Ferreira, jornalista, e se você não sabe ainda, é uma das mais recentes aquisições do portal ABC do ABC. Daniela, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui hoje nesta gravação. Muito obrigada, Thiago. Olá, ouvintes que estão nos ouvindo. Muito bem, Daniela, ela é uma jornalista experiente, é aqui da região do ABC e tem começado a fazer história lá no portal ABC do ABC. E para ser entrevistado, nós trouxemos aqui conosco hoje um empreendedor, um empresário, um profissional da área da gastronomia. Está comigo aqui hoje o Marcelo Godoy, que é o proprietário do restaurante La Cantina. Marcelo, é um prazer recebê-lo hoje para a gente bater esse bate-papo. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de participar do ABC Cast Conexões. Boa noite. Eu que agradeço estar aqui junto e vamos bater esse papo gostoso com calma e tranquilidade. É isso aí. Esse é o perfil, né? Bem, vocês que estão esperando esse programa começar, vamos lá. A gente hoje vai mergulhar numa história interessante, que é uma história que envolve muitos sabores, né? Os sabores do La Cantina, que nada mais é que um restaurante de tradição italiana que está aqui no coração do ABC Paulista. Porém, o La Cantina ele vem com uma história peculiar, né? Então é um pouco disso que nós vamos contar aqui junto com o Marcelo, o seu sócio proprietário, né? Que ele meio que... Bem, a gente vai querer tratar aqui a trajetória do Marcelo dentro desse restaurante, como funciona a administração de um negócio familiar, as reinvenções que ele teve que fazer ao longo da carreira, né, da trajetória, e recentemente ele teve uma experiência muito curiosa, sendo um dos restaurantes da 5ª temporada do Pesadelo na Cozinha, com o Eric Jacan. Então a gente vai falar um pouquinho também desse bastidor, né, o que aconteceu por trás das câmeras que ninguém sabe, e só você que ouve o ABC Cast Conexões vai saber. Tá? Então, sem enrolação, vamos começar já com algumas perguntas, né? Só para deixar claro, mais uma vírgula aqui, a gente vai tentar fazer tudo isso em 60 minutos, tá, pessoal? Então vamos já para o que interessa. Mas assim, vamos começar suave, né? Vamos entender do Marcelo primeiro. Marcelo, você, apesar de ser dono de restaurante, e eu acredito que por ser dono de restaurante há tantos anos, você tem que gostar mesmo de cozinha, né? Me fala assim, qual é o prato de infância que mais te remete ao perfil do La Cantina? Ou quando você está no La Cantina, qual é o prato que você serve lá que te lembra a sua infância? Qual é a conexão que você faz com esses dois paralelos aí? A realidade de hoje e a sua infância? Bom, quando a gente fala infância, e para muitos
originários de Itália, quer dizer, você tem o que? O macarrão, que seria que a gente já define os espaguetes e o tagliarini, né? Para mim é um tagliarini, um molho de tomate com manjericão, né? Manjerone Itália, manjericão Brasil, né? É um prato simples, tá? É o macarrão no molho de tomate que a mãe fazia e as folhinhas de manjericão. É a coisa simples. E a simplicidade da culinária, que muitos falam, a culinária italiana é simples. Sim, é simples, só que ela tem que ser bem feita. Muito e bem, isso Marcelo. remete à infância. Muito bem. E aquilo, né? Quando o nosso ouvinte aqui decidir arriscar ir lá no La Cantina, talvez vai compreender um pouquinho disso que o Marcelo está falando. O La Cantina, ele tem um cardápio que é simples, mas ele te remete a coisas, né? Te remete a algumas sensações, especialmente isso, de infância, te remete a uma pessoa, a alguma experiência que você teve com a cozinha italiana. Mas aí, eu fico pensando que, além dos pratos, né, existe uma história por trás. O restaurante hoje, se eu não me engano, ele tem mais de 30 anos de funcionamento, né? E eu queria entender de você, Marcelo, como foi esse processo de assumir um restaurante? E eu queria entender se o propósito inicial, lá atrás, de mais de 30 anos atrás, de ser um espaço acolhedor, de resgatar essências tradicionais aí das cantinas italianas, se esse propósito se manteve ao longo desses anos. La Cantina, você falou um pouco mais de esse ano, 36 anos, lá nos idos de 90. O papai faleceu em abril, né, de 90. Em junho, eu com a mamãe compramos o La Cantina, começamos a querer empreender lá dentro. Por quê? Quer dizer, para mim era um espaço, eu sempre gostei de restaurante e eu queria um espaço, fazer um espaço acolhedor, fazer um espaço, realizar aquele sonho que você tinha de infância, né? Aquele sonho de adolescência, aquele sonho já de vida adulta. E esse sonho foi realizado lá dentro, um espaço para receber pessoas, receber os amigos e principalmente ter aquela... Mamãe estava sozinha nesse momento, então nós juntos começamos aquilo lá e ela com a parte de receita. Eu falei já inicialmente, né, o molho que as nonas faziam, quer dizer, molho, o pão, e isso ela fazia. Então a história nossa começa assim, né? Começa mãe e filha. Marcelo, você falou até que era um sonho de infância o restaurante. E eu queria saber se o restaurante, você tinha uma visão muito romântica sobre o que era ter um restaurante quando você começou. E isso, conforme você foi trabalhando, isso mudou um pouco? Não, Dani, não vou te colocar, quer dizer, sonho de infância, quer dizer, aquele espaço de receber as pessoas. Isso eu consegui muito dos amigos que vão lá hoje. Eu falo amigos, tem hora o pessoal confunde, quer dizer, tem o amigo e tem o cliente. Não, para mim é o cliente, para mim é o cliente que se tornou o amigo, tá? Isso eu cito muito e é isso que eu tenho demais, muita gente. É sempre esse termo que eu falo, né? Eu falo muito amigo, mas é o cliente, o Carlinhos e outras pessoas que passaram por lá, o Sartori, aqueles caras que chegaram como clientes e hoje são amigos de muitos anos. Tá, mas aí a Dani até toca num assunto interessante aqui, que existe aquele restaurante que você está recebendo seus amigos, mas existe aquela dura realidade do dia a dia de gerir um restaurante, eu imagino, Com né? certeza. Que é domingo a domingo, é fornecedor, é funcionário, é tudo. Isso tira um pouquinho do romantismo? Teve momentos em que você olhou para os amigos e pensou assim, pô, não aguento mais esse pessoal aqui, eu quero férias, não aguento mais esse restaurante. Teve já esse momento na sua vida, Marcelo? Tiago, pode até ter tido esse momento, mas ele passa, porque o aconchego que a gente tem, esse carinho que as pessoas transmitem, isso te dá energia. Eu falo a cada dia, cada momento eu recebo algum... Tem hora que é um agrado, tem hora que é frases de pessoas que isso te dá muita energia. Você falou, dá vontade de sair, quero sair disso aqui, né? Não, negativo. Eu tanto que lá no passado, durante os primeiros, acho que 15 anos, quase 20 anos, acho que foi isso, 15 para 20 anos, eu não fechei dia nenhum aquilo lá, nem final de ano, nada. Agora
que a gente sai para descansar 15 dias entre Natal e Ano Novo, para dar um fôlego. Isso foi ideia ainda do Vanderlei, um senhor. Há muitos anos ele falou isso. Ele falou, cara, eu fecho lá o Barléu, lá em São Paulo. Ele estava dirigindo o Barléu na época, ele ainda falava, pô, eu fecho 15 dias em julho e 15 dias em dezembro. Faz isso, cara. Dá uma descansada, que isso dá uma renovada e boa. Fiz a primeira vez, ficou gostoso, e aí você pega o gosto pela coisa. Legal, legal. Agora, Marcelo, entrando assim num aspecto mais técnico, eu queria entender de você o seguinte: o La Cantina é uma empresa familiar, vamos dizer assim, né? Você é o cabeça, às vezes a gente vai lá num domingo ver ou a sua esposa ou um dos seus filhos no caixa ou atendendo, assim, é muito cara da sua família o restaurante, né? Só que eu imagino que ao longo desses anos você deve ter enfrentado alguns problemas, seja na gestão, na trajetória, o relacionamento e tudo mais. Queria que você respondesse essa pergunta olhando muito para outras pessoas que pretendem empreender nesse ramo familiar, né? Trazendo os membros da sua família para gerir um negócio junto. Explica pra gente assim, quais talvez sejam os principais desafios e quais são algumas soluções que você indica na hora de gerir um negócio familiar para que ele possa durar tantos anos como o La Cantina dura. Tiago, eu coloco, quer dizer, você falou gerir um negócio familiar. Tá, hoje em dia, o que eu diria para novas, o que você colocou, né? Pessoas que querem empreender e tá lá o pai, a mãe, filho e tal. Falar lá atrás, rapidinho, quando você pegava aquelas cantinas italianas, tá? A pessoa tem que ter realmente o quê? Era aquelas casas, né? Que a mãe e o pai faziam, quer dizer, a mãe e a irmã normalmente na cozinha, o pai ficava na limpeza e quem servia era o filho, né? Isso eu cheguei a pegar por Espanha, por Itália, Portugal, lá nos interiores você tinha isso há 20, 30 e poucos anos atrás, a primeira vez, graças aos clientes da Cantina Lua de Mel lá na Europa, e você via esse tipo de coisa. Hoje, é o que você falou, traz para hoje, Marcelo, não vamos falar muito lá de trás. Hoje a coisa não é totalmente diferente, mas é bem diferente. Para você criar dentro de uma família, quer dizer, primeiro todos unidos, isso que existia no passado é um pouco mais difícil, porque é muita informação, muito rápida de todo lado. Hoje a velocidade da informação que os nossos filhos têm, os netos, bisnetos, blá, 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 é muita informação, muito rápido. Como é que hoje você colocaria para as pessoas começarem a empreender? Cara, primeiro é aquela famosa palavra de novo, você tem que gostar, você tem que ter paixão por aquilo. Para você e transmitir isso é uma coisa que é cada um. Agora, você acha que ainda tem meios hoje de uma pessoa começar um empreendimento familiar, trabalhar todo mundo junto? Olha, não é que é difícil, porque hoje tem muitas opções aí de mercado. E de novo a palavra, a informação é muito rápida e muito... Tudo que acontece no mundo é tudo rápido. Você estava falando no início do programa, nós estamos usando uma ferramenta nova, tal, papapá, que é tudo online. Hoje é tudo online. Você fala, tá, Marcelo, resume. Como é que a gente fecha hoje? Dá para montar? Dá. Só que tem que ter o quê? Paixão. Para organizar hoje com funcionário, com equipe. Hoje não precisa falar que todos os segmentos têm problema hoje com funcionário, equipe, montar. Cara, o principal desculpa eu usar o termo de novo, é calma, tá? É sentar com as pessoas, é conversar, é se organizar, é passar o que cada um deve fazer para as pessoas realmente. A hora que cada um deve fazer, você se comprometer, você ter um comprometimento com aquele negócio. A família tem, e você tem que trazer as pessoas de fora, os seus... Hoje as pessoas não gostam de usar o termo, mas o funcionário é o colaborador, que fica mais bonito, mas é comprometimento. Paixão, fazer a coisa com gosto, estar no ambiente que você se sente bem e, por tabela, você está comprometido com aquele negócio, com o ABC do ABC, com La Cantina, uma Volkswagen, qualquer empresa que for.
E Marcelo, eu queria saber se você acredita que negócios familiares têm desafios e peculiaridades que são diferentes de negócios que não são familiares. Tem questões que são diferentes de um negócio que não é familiar. E eu também queria saber se você acha que negócios e família são uma boa mistura. Dani, A Daniela faz umas perguntas difíceis, viu? Se prepara. Dani, o primeiro que você colocou, vamos brincar assim, estou montando um novo negócio, eu, a esposa e o casal de filhos, papapá. E um outro negócio é eu, a Dani e o Thiago, 3 amigos, tá? Com as suas respectivas esposas e maridos, que vão montar um negócio. O foco, você perguntou, é diferente? Eu colocaria que a melhor coisa é que ele seja bem diferente. Vamos brincar o seguinte, eu, a Dani e o Thiago, então. Quem vai dirigir o negócio dos 3? É a Daniela. Então, a Daniela, primeiro ponto. Daniela, seu marido, o Thiago com a sua esposa, Marcelo com a sua esposa. Teu marido, a esposa dele e a minha esposa não se metem no negócio. São só os 3. E Thiago e Marcelo também não se metem no negócio. Quem é administradora? É a Dani. Então é aquela sociedade que vai dar certo se Thiago e Marcelo entenderem que a Daniela é administradora no negócio. Lógico, nós vamos estar se reunindo, vamos chutar a cada 90 dias e definindo metas. Olha, o que acho melhor a gente... Só que é nós 3 conversando e você administrando. E aí, lógico, você tá vendo, a parte financeira é outra coisa, mas a administração tem que ficar com um. Se juntar a sociedade entre 3 amigos e todo mundo quiser mandar, a gente se torna ex-amigos, porque você não vai brigar com teu marido, ele com a mulher e eu com a minha esposa. A gente briga com o amigo e não com o nosso cônjuge. Família. Tem hora que dá uns pau, né? Isso é normal, tá? A filha quer de um jeito, o filho quer do outro. Tem quantas empresas existem que já deu briga familiar? Cita grupo, tem um grupo gigante, não adianta a gente falar nome, mas é gigante secular, que estão todos lá dentro, tem até cidades com os nomes do grupo e com o produto que eles produzem principalmente. E eles estão todos juntos até hoje. Por quê? Porque souberam administrar. Quantas famílias acabaram? A maioria das empresas familiares. Eu me lembro agora, é somente essa, que tem a cidade com o nome, com o produto que é alumínio, né? Não, mas tem aí conglomerados de mídia, né? Tem vários que tiveram assim uma trajetória legal e de longo prazo sendo uma empresa familiar. Mas por outro lado, a gente está falando agora de um restaurante que é basicamente você, sua esposa e o seu casal de filhos, né? E aí quando tem algum problema, a hora que você fecha a porta do restaurante e vai para casa, esse problema que estava acontecendo lá, naquela cozinha, ele continua sendo um problema dentro da sua casa? Ou você consegue fazer essa divisão? Faço essa divisão. Porque se você não fizer, quer dizer, casa a casa, você vai ter os outros problemas que você tem que dialogar com o filho, com a esposa. Se você misturar uma coisa com a outra, no caso lá, específico La Cantina hoje, a administração é Marcelo. A família participa sim, mas a administração é de um. O filho e a filha têm as suas atividades profissionais. A esposa, por trás do Marcelo, está ela com a parte de mídia, com a parte de contato com fornecedores, buscando as coisas. Só que, se a gente misturar, é o que você falou agora, a hora que você fechar a porta, você consegue desligar? Tem que desligar. Se o cara não conseguir desligar, vai dar caca. É, isso aí. E sabe, eu fiz essa pergunta pra gente conduzir para um outro assunto aqui que tem tudo a ver, né? Porque, se eu não me engano, aí você me corrige se eu estiver errado, tá, Marcelo? A sua filha, a Ingrid, ela que inscreveu o La Cantina para participar do programa Pesadelo na Cozinha. Ela inscreveu não no sentido assim de vamos denunciar esse restaurante, que esse restaurante é ruim, ele precisa melhorar, mas ela pensou que era uma grande oportunidade de dar visibilidade para o restaurante e ter também uma consultoria ali de um chefe renomado para vocês conseguirem melhorar ainda mais, né? Então eu queria trazer um pouco agora a conversa para esse lado, como foi a experiência do Pesadelo na Cozinha, se ele de fato foi um divisor de águas para vocês, se você está enxergando isso dessa forma. Eu sei que acabou de acontecer a experiência, né? Então tá fresquinha aí. E talvez quais foram os principais aprendizados que vocês agora passam a aplicar dentro do La Cantina depois do Pesadelo na Cozinha? Tá.
O Pesadelo foi lá em 2024, né, que a Ingrid fez a inscrição. Fomos pré-selecionados para a temporada. Na época, eu declinei, e conversei com a equipe, tá? O Rinaldo, foi o meu coringa durante muitos anos. Não quero, não gosto daquele cara, porque aquele cara é isso e aquilo. A equipe não quis. Então, o Rinaldo, a equipe não, eu declinei, deixa quieto. O ano passado veio novamente a equipe da Bandeirantes. Olha, nós vamos fazer diferente, são 12 estabelecimentos pelo Brasil, nós estamos pré-selecionando 11. O senhor está sendo convidado, vamos? Aí conversei novamente com o Rinaldo, conversei novamente com a equipe. Tá, vamos embora, vamos. E aí ocorreu o Pesadelo na Cozinha aí no período aí, no primeira semana de janeiro lá. Isso para nós, quer dizer, a Ingrid quando escreveu, a visão dela era essa que você falou, realmente tinha visibilidade, ela, Fabiola e o Igor, e parte de uma reforma e tal. Para mim, era mais essa parte de uma consultoria, de conversar com um cara que está no ambiente de cozinha, quer dizer, é o ambiente de vida dele desde que ele veio de França, ele já veio de França como cozinheiro, né? O objetivo era esse. Isso dentro da cantina hoje trouxe a visibilidade? Marcelo trouxe. As orientações que ele deu, algumas orientações nessa parte organizacional, tá? Nessa parte de estrutura lá dentro. A parte de, quando você fala no que ele passou de parte organizacional, principalmente estrutura de cozinha, não é só o mise en place, é a preparação dos pratos, a gente tem o pré-preparo, acondicionamento, colocar a coisa toda etiquetada, a gente fazia, mas tinha hora que não fazia. Você voltou e falou, cara, vamos colocar isso, vamos organizar, vamos definir lá dentro o que cada um faz direitinho. Quando eu conversei com o Henri muito sobre isso, era a parte, tanto que nós somos lá no bombeiro, pensando no quê? Corpo de bombeiros, aquele negócio é o quê, cara? É colaboração. Você desce a guarnição de bombeiro, chegou pro incêndio, cada um sabe. A Dani sabe o que ela tem que fazer, o Thiago, o Marcelo, ninguém vai ficar perguntando na hora que tá olhando o fogo. Cada um já sai pro que você foi treinado, e ao termo, você foi treinado, você sabe fazer. Então você foi treinado para aquilo, você vai naquele foco, o outro vai no outro, cada um tem as suas áreas já totalmente definidas, tá? E é isso que a gente, não vou dizer que já fez no La Cantina, mas está fazendo. Por quê? A equipe está ainda deficitária. Então, eu vou aos poucos, nós já falamos, negócio de mercado também enrolado, isso aí não adianta reclamar, levanta a cabeça e vamos para frente. Nós vamos ter uma equipe que vai estar coesa, vai estar com comprometimento e vai ter a paixão que eu acho que eu consigo transmitir do que eu tenho e de atender bem. O atender bem é tudo, é a equipe. O chão tem que estar limpo, a comida tem que estar boa, o garçom tem que ser simpático, tem que ser tudo ao mesmo tempo. A cervejinha tem que ser gelada, né? O vinho de preferência está resfriado, uma temperatura boa e vamos nessa. Marcelo, aí eu tenho uma... Não é nem uma pergunta, é um comentário para fazer, né? Sobre o Pesadelo na Cozinha. Quando eu estava assistindo o episódio, eu fui vendo assim as transformações que o Jacan queria impor ali na sua cozinha, eu concordando com muitas delas, assim, mas uma coisa eu ficava com medo, sabe? Dele profissionalizar tanto o La Cantina a ponto de descaracterizar esse atendimento muito peculiar que você oferece no seu restaurante. Eu sou um cliente do restaurante, então todas as vezes que eu estou lá, eu sou tratado pelo nome, eu sou recebido com muito carinho, e antes de eu ir embora, eu sou tratado com muito carinho, eu sou muito bem atendido. Então, é diferente de qualquer outro restaurante. Se eu for em qualquer outro restaurante da cidade aqui, por mais que eu conheça o dono, eu sou tratado com a distância que o estabelecimento confere, né? Ele coloca o garçom ali, que vai me atender, vai anotar meu pedido, vai me entregar o prato, depois vai me entregar a conta e acabou. No La Cantina a coisa funciona um pouquinho diferente. A gente tem uma proximidade. Eu me sinto indo comer na casa de um amigo. Não é num simples restaurante. Né? E eu fiquei com medo de que as transformações do Pesadelo na Cozinha pudesse tirar essa característica. Eu já fui no restaurante umas 2 vezes depois e vi que não mudou. Né? Mas eu queria que você talvez contasse para nós, assim,
o que de fato você absorveu do Pesadelo na Cozinha, tipo, o que você mudou, que não vai voltar mais, vai ser desse jeito, e o que você fez questão de continuar, mesmo que o Eric Jacan tenha falado para você mudar? Tá. Vamos lá, primeira pergunta, o que você mudou e vai mudar? É o que eu citei no finalzinho do papo anterior, quer dizer, é a organização. Parte lá dentro, eu tenho que realmente estruturar de uma outra forma que está sendo feita, só que isso não é de uma hora para outra. Nenhuma empresa depois de 30 e poucos anos, e o xarope aqui também, o xarope sou eu. Eu tenho que me acostumar que eu tenho que mudar algumas coisas, tá? E eu estou mudando, mas eu sei que não é de uma hora para outra. Coisas que ele colocou e que, desculpa a frase, discordo, vamos brincar, que o molho de tomate tinha que ser o tomate de lata, aquele tomate pelado, tempera ele, não é para fazer molho de tomate com tomate. Como não vou fazer molho de tomate? É assim que minha mãe fazia, é assim que a Sona fazia. Você vai fazer molho de tomate com tomate de lata. Isso a Dani vai lá, compra ela com o marido a lata de tomate pelado. Pode ser nacional, argentino, chileno, o italiano, que a Dani vai lá e compra. Ela tempera. É diferente da Dani pegar, cozinhar. Tudo bem, vai dar trabalho, Dani. Não vai ficar pronto tão rápido. Mas a qualidade do produto é o que, Tiago, é o que você vê lá dentro. A Dani vai ver quando ela estiver lá. Quer dizer, esse tipo de coisa não vou mudar de jeito nenhum, tá? Isso é essência, isso é aquela coisa que está dentro. Isso é de mim, não adianta. É aquele filé milanesa, é a forma como preparar os pratos, as massas. A gente faz a massa lá, tá? Então você fazer massa, você tem a textura da massa. Então não tem jeito. La Cantina é isso. As cantinas, né, tradicionais é isso, que são poucas, infelizmente. Que hoje muita colocação do Henri foi pro lado, desculpa o termo, lado gourmet, tá? Lado gourmet é aquele pratinho, né, que vem, aquela comida que vem no centro do prato, né? No centro porque ele vem 4, 5 ravioli. Não vai ser assim de jeito nenhum e nunca, tá? Cantina é para sentar a Dani com o Thiago, sentar o Ed, que sente o Alex. Sentou 4, é um prato de massa e meio prato de carne e dá para todo mundo. Tem que ser isso. Porque isso é que remete à raiz da cantina lá de trás. Essa gourmet hoje não é discutir, falar que ela tá errada ou não. Raiz, é como alguns brincam. O cara quer café, não. Café aqui, Marcelo, eu tomo café puro, sem açúcar, sem nada. O café é raiz, porque esse café é bom. Então tem coisas boas que a gente lembra e usa o termo raiz. É aquela coisa da nossa infância, da nossa criação. E Marcelo, Legal. Desculpa, Daniela, até só fazer um comentário para arrematar aqui. O ABC do ABC, até por conta da nossa proximidade com o Marcelo, foi o único veículo de imprensa aqui da região que teve permissão da Band, inclusive, para poder acessar os bastidores e acompanhar de perto tudo o que aconteceu. Então, nós estávamos lá, por trás das câmeras, dentro do restaurante, né? Enquanto outros veículos estavam lá tentando cobrir, mas eles ficavam do lado de fora, né? A gente estava lá dentro mesmo, acompanhando. Então, a gente viu várias cenas, assim, que, sinceramente, faz parte do show, né? O Pesadelo na Cozinha é um programa, ele é um espetáculo. Então, algumas coisas, elas são uma maquiagem, mas servem para contar uma narrativa. Por exemplo, o Marcelo e a equipe lá atendendo o pessoal, coletando pedidos, e aí a pia vai enchendo de louça e a produção, não mexe na louça ainda não mexe na louça ainda não. Porque eles precisavam de uma pia cheia de louça, não é verdade? Para poder mostrar uma cena de 5 segundos para falar assim, eles não estão lavando a louça. Mas para fazer a parte da narrativa, né? Para você poder contar a história. Vocês estavam lá com a gente. Mas assim, faz parte da história, né? Aí eu fiquei pensando bastante sobre a experiência do La Cantina, mas no final do programa, pareceu que houve de fato um aprendizado por parte da equipe, quando olha as suas funcionárias no começo, meio sem saber muito bem o que fazer ali, a cozinha era meio caótica e de repente ela
vira um caos organizado, vamos dizer assim, né? Ela não fica perfeita, mas todo mundo se entende, todo mundo sabe sua responsabilidade, né? Foi legal ver essa transformação e a gente vê que essa transformação ela permanece positivamente, né? Então, a avaliação que eu faço como cliente do restaurante é que veio melhorar, né? O programa melhorou bastante. Mas é claro que a essência você conseguiu manter. Desculpa, Daniela, eu precisava fazer esse à parte aqui, só para deixar mais claro a participação. Mas qual que era a sua pergunta? Desculpa te interromper. A minha pergunta era muito nesse sentido, porque eu olhando como público, eu fico pensando que reality show geralmente exagera as coisas. E eu queria saber se o programa exagerou muito as situações, se teve muito exagero, ou se não teve tanto esse tipo de edição. A gente, como público, a gente fica pensando um pouco nisso. Quando você fala exagero, Dani, desculpa, né? Se o programa teve muito exagero, em que sentido, Dani? Desculpa. Em sentido da edição, tentar parecer que as coisas são piores do que elas realmente são, fazer uma coisa um pouco mais sensacionalista. Aí alguns cortes, o Thiago falou um pouco, deixar a louça um pouco mais ali para parecer que tem uma coisa. Isso teve. Isso que o Thiago citou, isso ocorreu num período que tinha os figurantes, os convidados deles, né? Os figurantes que eles levaram, no caso, em 2 sessões. Entre a primeira, vou chamar do primeiro serviço com os convidados da Band e o segundo, tá? Nós vamos lavar a louça e tal, depois vamos almoçar. Não, pode deixar aí que agora não tem filmagem. Eu falei, não, nós vamos deixar elas primeiro lavar e depois a gente vai almoçar. Não, pode deixar, não vai ter filmagem. Foi você sair, eles filmaram. E como o Thiago, quer dizer, eles tinham que ter uma pia cheia, só que a gente ficava fazendo as coisas e lavando ao mesmo tempo, tá? Então ele falou, como é que a gente cria sujeira nisso aqui? Vamos montar. E aí, aspas, eles não montaram, eles só falaram, não vai ter nada. Deram um golpe em nós, tá? Mas, como o Thiago mesmo citou, aí o ABC do ABC estava lá dentro, autorizado, não teve nada de fazer a coisa. Isso nós conversamos com a equipe da Band, com o diretor responsável que estava lá. A equipe estava autorizada, filmou, foi a única que filmou lá dentro, tá? Com a gente, entrevistou lá dentro, lá fora, e teve acesso. A equipe de vocês foi para a cozinha, foi isso, salão, andou. Foi a única equipe que estava lá e participou junto com a gente e viu que o Thiago citou essas. E aí vamos usar o teu termo, Dani, que você falou, teve os exageros? Teve, eles tinham que montar algumas coisas, tá? E alguns pontos que foram colocados, lógico, como é que fala, Thiago? Não é corte, fica mais bonito, edição, né? Edição. Aí fica mais bonito. Você falou, não foi cortado, é que teve que fazer uma edição. Maquiaram, fizeram, não deu certo, peraí, pega aqui, ali, corta ali. Mas algumas coisas ficaram bem evidentes, né, Marcelo? Por exemplo, no primeiro bloco do programa, que os figurantes convidados da Band, né, basicamente todos reclamaram que a bebida veio errada, né? Que a comida atrasou, a comida veio errada. Quem tá assistindo vê, é muito claro uma narrativa, porque às vezes as pessoas depois falam, veio tudo certo, estava maravilhoso, como estava gostoso, né? Essa parte da novela é legal. Agora, por outro lado, fica muito claro, e aí eu volto a falar com você, não mais como amigo, mas como cliente da casa, né? A gente sempre foi muito bem atendido dentro do La Cantina. Os pratos são sempre muito bons, mas para nós, assim, a impressão que dá é que você tá comendo na casa de um amigo, não de um restaurante, né? E aí ele tenta passar para você essa visão. Olha, isso aqui é um restaurante, isso aqui é um negócio, isso aqui é assim que funciona. Mas você tem a sua forma de administrar, né? E eu não posso dizer que você estava errado e o Jacan estava certo na forma de administrar. São pensamentos diferentes de como se mantém uma casa. E até posso arriscar, se você estivesse administrando mal o seu negócio, eu duvido que ele teria durado tantos anos, assim, mais de 35 anos o negócio em operação, né? Então, mas me fala assim, para a gente poder encerrar esse bloco e depois partir para os nossos quadros especiais, qual é a principal... o que você deixou para trás, vamos dizer assim, ó. O antigo La Cantina, antes do Pesadelo da Cozinha, fazia e agora a gente vai fazer assim. Além da administração da cozinha ali, tem alguma outra coisa que você decidiu abandonar? Abandonar, eu não diria, Thiago.
esse formato que eu acho que criei não, né? Acho que, graças a Deus, alguns têm essa forma de atender, Cara, eu acho, como você citou o termo, né? De 35 anos deu certo, eu acho que mudar um pouco. Ali é mais mudança, alguma coisa que eles mesmos mudaram, aquela parte de decoração visual lá dentro. Sim, Não sim. tiraram as camisetas do meu palestra, do meu Pô, mas sabe que filho, eu né? gostei, viu? Eu sou palmeirense, todo mundo sabe disso. Eu Também. adorava o visual que você te deixava lá, todas aquelas camisas penduradas. Mas eu gostei de como ficou o visual pós, né? Que deixaram lá duas camisas prestando Três. homenagem, mas o ambiente ficou, acho que, mais clean, né? Ficou mais receptivo. O ambiente ficou mais leve. É, E a posição daquelas duas bandeiras da Sicília e da Itália, que ficaram livres, tá? sim, O sim, espaço legal. ficou mais gostoso. Tá? Muito bem. Agora o que você falou de novo, só para fechar. O que você faria mais? Cara, não digo. Eu tô pensando, não, eu estou fazendo e vou fazer. É mais a parte organizacional lá para trás, tá? É internamente, é me organizar internamente. Agora, o atendimento, a forma como eu sempre tratei. Eu acho que se deu certo não. Se eu conquistei esses tantos amigos agora, eu acho que é aí que eu continuo, cara. É muito bem. É isso. Você que está nos ouvindo até agora, se você ficou curioso de conhecer o La Cantina, eu sugiro que vá. Você pode chegar lá e falar assim, ó, eu escutei no ABCcast Conexões que esse restaurante é diferente, vim provar. E você vai ver uma experiência, não é simplesmente sentar e comer, você tem de fato uma experiência, né? Aí com isso, a gente vai encerrar só esse primeiro bloco. Eu preciso passar um recado para vocês nesse rápido intervalo. Não sai daí, a gente já volta com os quadros especiais. É 1 minutinho, é coisa rápida, tá? A gente se vê em 1 minuto. Olá, essa é para vocês que estão assistindo o ABC Conexões. Sim, vocês, nossos ouvintes. Eu sou o João Pedro Melo e agora eu tô na bancada do ABCcast. Fala pessoal, você já deve ter ouvido a minha voz? Se você não ouviu, eu sou a Suzana Rezende, apresentadora do ABCcast, e eu venho aqui para te fazer um convite muito especial. O nosso encontro está marcado de segunda a sexta, às 18 horas, lá no ABCcast. E lá nós falamos sobre tudo que impacta o seu dia a dia, desde o grande ABC até a região metropolitana de São Paulo. A gente fala sobre o Brasil, sobre o mundo, para te manter sempre bem informado. Sem rodeio, sem drama e sem perder mais o seu tempo. Bom, talvez só um pouquinho de drama. Então, não tem desculpa. Nos siga na sua plataforma preferida. Então tem o Deezer, o Spotify, o Apple Podcast, o Amazon Music e até o YouTube. É só escolher a sua preferida, nos seguir e dar o play. Então, já nem perde tempo e segue a gente lá no Instagram, @abcdoabc_oficial, porque é lá que a gente avisa, provoca, comenta, ri e chora. E às vezes até descola uma treta. Então bora lá? Então pode dar o play. Obrigado por ter acompanhado a gente até esse momento. Obrigado por ter parado e prestado atenção nesse recado que nós deixamos para você. E agora a gente tem muito mais conversa, né? Vamos começar os nossos quadros especiais com o quadro Contraponto. Contraponto. Neste quadro, a nossa jornalista convidada, a Daniela Ferreira, ela está livre para fazer qualquer pergunta. E aqui, Marcelo, eu vou te pedir desculpa como amigo, porque essa parte a gente não roteiriza. Então eu não sei o que ela vai perguntar. Eu não consegui passar para a Fabiola alguma ideia de pergunta. Então vai ser assim, no improviso, tá? Vai lá, Daniela, pega leve com o nosso amigo, hein? Você falou da entrevista, você falou que você declinou da primeira vez que te chamaram para fazer o programa e depois você aceitou. Você tinha receio do que essa exposição poderia fazer com o seu negócio, com a sua família? Dani, por que foi declinado a primeira vez? No momento, o Rinaldo, que estava comigo na época, Rinaldo é meu coringa, o garçom, ele ficava na parte no atendimento ali, e a equipe de cozinha não quis a presença do Pesadelo da Cozinha. Para evitar realmente você ter um atrito com a equipe toda, eu declinei. Foi por causa disso exatamente. E eu também queria saber se depois de todo o programa você sente que essa exposição foi mais positiva ou negativa?
Pós-programa, Dani, a exposição foi positiva, tá? Vamos responder direto e objetivo. Por que positiva? Você teve, quer dizer, o que a Ingrid tinha de sonho quando ela fez a inscrição, a Fabíola e o Igor quando olharam o outro lado. A Ingrid queria, quer dizer, a parte de exposição, a parte da reforma, tanto o Igor como a Fabíola, a parte de mídias sociais, o pai dá um up. Para mim, uma parte de consultoria, uma parte de bate-papo com um cara que conhece cozinha, tá? Parte de organização de cozinha que eu queria com o Henri Jacan e tive, pouco mais tive, e valeu. Essas foram as minhas perguntas. Pegou leve. Não acredito que você pegou leve. Você tem mais perguntas para fazer? Acho que são essas perguntas que eu tinha mais. Se eu não tiver, eu tenho várias aqui. Eu posso dividir com... Eu só tenho mais uma que eu esqueci aqui, que eu queria saber um pouco se você tem alguns planos para o futuro do restaurante. Planos para o futuro. Planos é manter, tá, a essência do meu restaurante, tá? Que é a coisa bem feita, tá? Para isso, nós vamos ter, do próprio momento de Henri Jacan lá de Pesadelo, alguns pratos que ele deu de sugestão que ainda não estão no cardápio, mas que vão entrar na medida que a equipe que está lá hoje conseguir treinar a equipe, a gente fazer algumas coisas. Não vamos levantar agora a lebre, vai fazer o quê, Marcelo? Isso, aquilo, tá? A gente vai, não é alterar o nosso cardápio, nós vamos acrescentar sugestões de Henri Jacan ao nosso cardápio. A Dani, não sei se estava no ABC na época, no início lá, os 5, 6 de janeiro, tá? Muitas pessoas, e isso comentário do Henri Jacan na segunda, na terça e na sexta demais, muitas pessoas aloprando com ele, falando tanto no site da Band, dito pela equipe da Band, não mexe no cardápio, não tira isso, não tira aquilo. Então, ele comentou, na segunda-feira ele chamava de senhor Marcelo, né? Na terça era Marcelo, na sexta já só não batia nas costas, mas a gente vai mudando, a gente pegou pouca, mas a gente consegue conversar de outro nível. As pessoas então hoje perguntam, mas não tem o cardápio, o que mudou do cardápio? O cardápio nosso, ele vai ser acrescentado com algumas sugestões dadas por ele. Eu não vou tirar um filé milanês, não vou mudar minha lasanha, como ele falou, que a lasanha no Brasil, você que fala tanto em tradição, você tem que tirar o presunto, né, do recheio da lasanha. Eu falei, tá, cara, isso é coisa de Brasil. Na Itália, Portugal, a lasanha bolonhesa é massa, o queijo e o molho bolonhesa. No Brasil tem o presunto, é diferente. Ele mesmo dá a opção, né, a indicação do penne arrabbiata. Arrabbiata é pimenta, né? Quando a pessoa lembra de arrabbiata, o molho arrabbiata remete à pimenta, no caso que ele sugeriu, a dedo de moça, que a gente pica ela no molho e tudo mais, né? Sugestões do Henri Jacan vão ser escolhidas na medida, repetindo, a equipe estiver preparada, a equipe estiver melhor estruturada, e aí a gente fazendo nossos pratos da forma mais correta, hoje não está da forma como eu gostaria, que alguns clientes também não, nós vamos chegar, não é excelência, porque não existe excelência, nós vamos continuar com a nossa raiz, com a nossa tradição. Nunca, desculpa o termo, quem gosta disso é os restaurantes gourmets, aquele pratinho pequenininho, o pratinho grandão e o recheio, a comida no centro do prato. Não vai ser isso. A realidade do La Cantina é um bife que vai para fora do prato, né? É um bife desse tamanho, assim, ó, se você tá vendo a nossa imagem, é uma coisa enorme, do tamanho de um braço, né? Essa é a realidade do La Cantina. Essa é. Eu queria perguntar também, que você fala muito sobre se manter na sua raiz, e você fala muito isso ao longo da sua entrevista. Eu queria perguntar se, para você, no seu negócio, a autenticidade e a questão da raiz, da tradição é algo muito importante para você. Se é uma marca do seu negócio, a autenticidade, ser fiel ao que você acredita. Posso acrescentar algo na sua pergunta? Então, o Marcelo vai responder sobre raiz e autenticidade, mas eu também queria levar para outra ponta, tá, Marcelo? Quando a gente fala de negócio, hoje em dia especialmente,
inovação está muito ligado a isso. E o La Cantina é bem tradicional. Eu mesmo não consigo hoje olhar algo que eu possa fazer. Isso aqui vai ser inovação para o La Cantina. Então, você como dono tem uma visão, obviamente, muito maior do que qualquer outra pessoa. Então, além da tradição, há inovação, há espaço para inovação dentro do La Cantina? Vamos ao primeiro item, raiz. Raiz remete a mamãe, o jeito que ela ensinou a fazer molho, preparar o pão, temperar aquela berinjela do antipasto, que o Henri falou que é horrível, que a maioria adora, mas cada um tem um gosto, deixa quieto. Raiz, para mim, é muito importante, Dani, a primeira parte da sua pergunta. E isso não vai mudar. Tradição é uma coisa que tem que ter. Porque você vive de tradição. Ah, você vive de passado? Não, não é viver do passado, é viver de tradição. Só que hoje em dia, pulando direto para o que o Thiago perguntou, inovação tem meios de se fazer? Tem, porque você pega lá o que está lá atrás, tá? Você fala, bom, o que eu posso fazer? Cozinha hoje, gente, dá para fazer muita coisa a nível de otimizar, tá? E tem hoje alguns produtos que podem otimizar o preparo dos nossos pratos. E é isso que, aos poucos, eu estou olhando, frisando um item que, desculpa, mas eu gosto. Não vou ficar usando química para deixar massa mais tempo nem menos tempo. Eu prefiro fazer todo dia, ter mais trabalho. Alguns reclamam, mas a comida demora. Mas sim, porque é tudo feito na hora. Você quer que eu deixe o milanesa, como eu brinquei há muitos anos atrás, eu deixei o milanesa num domingo já pronto, porque como saía a parmegiana bastante, para agilizar o parmegiana, ficou uma porcaria, cara. Ficou ruim demais. Você deixar o milanesa, não, tem que fritar na hora. Mas aí você frita primeiro o milanesa para depois fazer o parmegiana. Tá com pressa? Vai em outro canto lá que tem os... Não vamos meter o pau no comida por quilo, gente, pelo amor de Deus. Mas vai no self-service que lá já tá pronto. Aí sim, é a opção de cada um, é o gosto de cada um. Quem quer, espera e come bem. Muito bem, muito bem. Vamos para um outro quadro? Vamos agora para o Fora da Zona. Fora da Zona. Ô, Marcelo, nesse quadro, a gente tenta, assim, entender um pouquinho quem é o Marcelo fora do ambiente de trabalho, né? Então, vamos pensar no ambiente fora do La Cantina, que é muito difícil, cara. Eu tava até pensando se eu desistia desse quadro, não, porque eu sei que vai ser um pouco difícil, mas eu queria saber, e é uma curiosidade mesmo, particular, né? Qual é o hobby do Marcelo? Ou o que o Marcelo faz para recarregar as energias? Porque ele basicamente vive 24 horas dentro de um restaurante, quase de domingo a domingo. No seu dia de folga, você faz o quê? É isso que eu gostaria de saber. Tendo o Thiago no podcast, né? Filho, o que é o pai fora do restaurante? Não, o Igor passando pela área, porque a Fabíola já falou que eu não tenho vida fora do restaurante. O Igor tá aqui do lado. É um teimoso, exagerado e adora agradar a família e os amigos. Teimoso. Meu filho respondeu que eu sou teimoso, exagerado, que prefere agradar a família e os amigos a agradar a mim mesmo. E eu sempre penso primeiro nos meus filhos e na minha esposa. Ou ao contrário, vamos colocar a ordem correta, na esposa e nos filhos. Eu penso primeiro na família, depois às vezes até nos amigos para depois em mim. Tá? É família, minha mãe, é minha esposa, é meus filhos, hoje é o principal. É para quem eu dedico. E falar, você tem vida fora, cara? Desculpa, Tio, você ainda falou o que você faz, né? Cara, eu vivo demais aquilo lá, eu adoro aquilo. Aquilo é minha vida. Uhum. Ou seja, o restaurante é sua vida, né? Eu acho legal porque isso traz a autenticidade da coisa, né? Ou seja, aquele Marcelo que a gente vê lá dentro do restaurante é o mesmo Marcelo que está dentro de casa, é o mesmo que estaria na sua casa se você convidasse ele para um churrasco. Ou seja, você é autêntico o tempo todo, né? Eu acho que isso é uma característica maravilhosa. É claro que esse tipo de característica pode te trazer desafios, né? Como isso que o seu filho acabou de dizer, né? Pô, é teimoso, né? Tá sempre ocupado com restaurante e tudo mais, né? Mas é o que te faz ser, né? É a sua essência.
né? E assim a gente vai seguindo. Para mim, como um cliente, como um amigo, aquele Marcelo que eu encontro todas as vezes que eu vou no La Cantina é o cara que eu tenho vontade de ficar do lado, né? Que a gente tem prazer de dividir uma prosa ali, mesmo que for por 5 minutos, trocar algumas figurinhas, e é isso, né? Eu não tenho essa mesma intimidade com qualquer outro dono de restaurante aqui dessa cidade, nem consigo, né? Mas você dá todo esse espaço. E aproveitando essa deixa, eu queria puxar o outro quadro, e aí a gente vai para um lado um pouco mais difícil, talvez, né? Que é o Decisões Críticas. Decisões críticas. Eu fico pensando, ô Marcelo, que a trajetória do La Cantina, né, ela é feita de decisões importantes que vão se acumulando ao longo do tempo, né? Que são momentos decisivos. E eu queria ver se você consegue compartilhar com a gente uma breve história sobre isso. Já teve algum momento na sua administração do La Cantina, talvez lá atrás, quando você começou, que você teve que tomar uma decisão difícil, e aí, olhando para trás hoje, você consegue ver que essa decisão foi fundamental para o rumo que o restaurante tomou até hoje? Decisão difícil que o rumo... No primeiro momento não lembraria, mas mais a nível de equipe, tá? Uhum. De tirar algumas pessoas da equipe, que eu achei que no passado, quando eu tirei, 2018, eu achei que falei, tirei o cara, agora não vou conseguir fazer mais as coisas. Falei, não. Olhei pra mim mesmo e falei, não, tira isso da cabeça. Saiu. Era uma pessoa que tem na equipe, um cara que respeita e tem um carinho muito grande até hoje. Cara totalmente de confiança. Mas por problemas internos nossos, como a gente diz, acabou o relacionamento. Na época eu tive receio realmente que poderia, falei, não vai dar certo. Vai sim. Olhei pra cima, olhei pra frente. Olhei pra cima, que você olha pro cara lá em cima, ele fala, vai, levanta essa bunda da cadeira aí, bora. Bora que você é mais você. Tu é guerreiro, tá? E guerreiro não desiste. Não nasci pra desistir e não vou desistir. Isso sou eu, é o meu jeito, é isso que eu transmito pro Igor, pra Ingrid, quer dizer, eles são muito, muito, muito guerreiros, os dois. Tem uma guerreira do meu lado há um pouco mais de 3 décadas, quase 4 décadas, né? Que você perguntou, né, quando você falou no quadro anterior, tá? Ela não teve marido pra sair de final de semana, ela nunca teve dia dos namorados, dia das mães, nada, porque eu tava no restaurante. Então a guerreira mor é a minha esposa, é a Fabiola, que você já conheceu, você conhece, teve contato e tem contato. E aquela que aguenta, porque não é fácil não, né? Porque o cara tá sempre fora. Já fui chamado no... Tu conhece, você já comeu bacalhau, a Dani já comeu bacalhau, né? Sim. Você já viu cabeça de bacalhau, Dani? Não, pior que nunca. Tá? Eu era chamado de cabeça de bacalhau. Porque todo mundo via o filme e falava assim, é parecido. Então o cara teve ali na hora H. Só que, a cabeça de bacalhau nunca tá aqui. Ninguém conhece o cabeça de bacalhau. A cabeça do bacalhau ninguém vê. Vê o corpo do bacalhau. Mas vamos lá. Ó, a Fabiola tá nos bastidores aqui. Ela tá atrás da câmera aqui, né? Ela tá nos bastidores. Então eu vou falar, ela vai ouvir, né? Fabiola, você tem que pegar esse homem aí e levar pra uma viagem pra compensar esses anos todos de ausência, né? E deixa o restaurante na mão dos filhos aí por uns dias. Eu já falei que a cantina é minha amante. Ela chama, ela fala. Aí eu falo pra ela, não é a La Cantina, é o restaurante La Cantina. Ela falou, então aí você partiu pro outro lado desde cedo. Porque se é o. Eu falei, não, então deixa a mesmo e pronto. Deixa a La Cantina. Vamos seguir aqui. Eu vou convidar mais uma pessoa para se juntar a nós nessa conversa. Agora eu quero chamar um quadro chamado Selo é de Verdade. Selo é de Verdade. Né? O que acontece nesse quadro? O Ed, nosso produtor, o grande manda-chuva desse programa, ele ficou ouvindo essa conversa atentamente. E agora chega o momento em que ele traz alguma informação assim, ele atesta se essa conversa ela foi de verdade ou não, porque ele participou de tudo, ele sabe tudo, ele esteve nos bastidores, ele acompanhou tudo.
E aí eu pergunto para você, Ed, essa conversa foi de verdade? Temos o selo É de Verdade? Bom, primeiramente eu não tô nem louco de dizer que isso aqui não teve verdade e correu o risco de me tornar uma pessoa não grata lá no La Cantina. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que todo mundo que conhece um pouco o La Cantina sabe que tudo que foi dito aqui não tem só discurso, é muito tradição mesmo, tem muita verdade. E as transformações recentes, né, pela qual o restaurante passou, não ficou só realmente no discurso, realmente tá enraizado ali. E atesto tudo isso que foi dito até aqui sobre como a gente se sente quando chega lá, como a gente é servido e a sensação que a gente sai. Então o selo Ed está muito mais que garantido, mas eu queria aproveitar esse momento aqui também para tirar uma dúvida e abordar um pouco melhor um assunto que eu fiquei agoniada desde que vocês comentaram sobre isso ali atrás. Eu acho que para todo mundo que conhece o La Cantina e para quem também acompanhou um pouco do episódio lá do Pesadelo na Cozinha, não tem como não dizer que o Rinaldo ele é uma personalidade marcante. E eu queria entender o que aconteceu com o Rinaldo durante e pós-programa. Tá. O pós-programa, como eu falei, eu comecei, né? Parte de mudanças na estrutura interna de cozinha, tá? Organizar a cozinha de uma outra forma, dividir funções, os direitos e deveres, né? E mudanças, tá? Trazem realmente para algumas pessoas, tem pessoas que não gostam de mudanças, tá? Vamos dizer, nem não gostam, não aceitam mudanças, tá? E mudanças a pessoa tem que estar aberta, falar, pô, agora eu vou continuar andando, para mim andar mais para frente tem que mudar algumas coisas, que eu falei para ele, muita coisa tem que ser alterada, porque da forma como nós estávamos fazendo, mas nós sempre fizemos assim, sim, nós sempre fizemos assim, só que para a gente fazer melhor, nós vamos fazer dessa outra forma, que ao meu ver essa outra forma é melhor. E aí você teve da pessoa não aceitar exatamente essas transformações, tá? Então o pós-pesadelo realmente ele não aceitou essas transformações. Bom, mas como você já mencionou um pouco, o respeito foram mais de 30 anos, né? Sim, com certeza. De parceria. E acredito que para quem viu antes, para quem viveu antes e para quem vai continuar, a comida vai continuar saborosa, o atendimento vai continuar incrível como sempre. Então é isso, o selo Ed está garantido e em breve eu dou uma passadinha por lá. Obrigado, Baroni. É um convite que ele está se fazendo, viu? Para ir lá no La Cantina. Com certeza. Convite feito, então, agora sou eu que faço convite pro Baroni estar lá com a gente. Pode o Ed, deixar. né? Como fala, desculpa. Meus queridos amigos, Daniela, Ed, Marcelo, a gente fez esse bate-papo aqui, mas apesar de a gente estar conversando online, né, não temos o tempo de estúdio para computar, a gente precisa continuar e ir para o encerramento do programa, né? Nós estamos quase batendo já 60 minutos, foi um bate-papo muito legal, muito produtivo, e agora, para a gente poder encerrar, eu queria fazer uma rápida brincadeira aqui, que é o que a gente costuma fazer nos encerramentos do ABCcast Conexões. Então, a brincadeira é o seguinte, vamos fazer a nossa entrevista reversa. Entrevista reversa. Funciona assim, Marcelo. A gente te fez uma bateria de perguntas aqui durante esses 60 minutos. Agora a gente gostaria de inverter os polos. A gente queria que você tentasse elaborar uma pergunta para nós e a gente vai tentar te responder na mesma altura que você nos encarou esse tempo todo. Será que você consegue nos fazer alguma pergunta? Pergunta para ti. Então, já que a gente falou de trans... Não, como a Daniela é nossa convidada, você pode direcionar para ela, tá? Não é a Dani. Dani, bom, é pouco tempo de ABC do ABC, Dani? Pouquíssimo tempo, eu entrei esse mês. Tá. Então, como é que vamos dizer... Vamos usar um outro amigo que não está aí no vídeo. Como é que é trabalhar com
Alexandre Kobuti Faria? O Alexandre, eu não tive muito contato com ele, eu tô tendo mais contato com o Ed, com o Thiago e com outra menina chamada Dani. Eu não tô tendo muito contato com o Alexandre. Não, eu falo Baroni. O Baroni tá dando risada ali em cima. Então, como é que é trabalhar com o Thiago? O chefe é muito bravo. Não, é um ótimo chefe. É um ótimo chefe, muito flexível e ajuda bastante. Eles me explicaram muito como começou o meu trabalho. Inclusive, foi fácil começar a trabalhar no ABC, porque eles me explicaram muito bem o que eu tinha que fazer. O Ed me acompanhou no treinamento, então tem sido uma ótima experiência. O ambiente é um ambiente de trabalho muito bom, porque às vezes acontece de ter ambientes abusivos dentro do jornalismo e esse é um ambiente muito bom de se trabalhar, muito saudável. A estrutura dentro do ABC tá precisando, que nem o Lacantina, definir o que cada um tem que fazer, ou aí tá tudo, já está definido o que a Dani, que o Baroni, que o Ed faz, que tá bem já estruturado? O Thiago já estruturou direitinho? Ele estruturou, mas ele ainda tá dando uma aperfeiçoada numa coisinha aqui e ali. É igual obra de arte, né? A gente olha assim, vai dar uma pinceladinha, aí para, observa mais um pouquinho, dá mais uma pinceladinha, né? Ô Marcelo, mas eu gostei de uma pergunta que você fez aqui sobre o Alex, né? Que é o nosso grande organizador, né? E eu acho que vale a pena uma resposta minha sobre essa sua pergunta, né? Como é trabalhar com o Alex? O Alex, ele sempre foi o homem da inovação, né? Essa característica dele, que ele trouxe para dentro do ABC do ABC, quando ele criou o portal. Então hoje a gente é líder em tecnologia, líder em audiência, a gente está na ponta de muitas coisas, né? Só que, como todo negócio, chega um momento que é hora da gente dar uma esfriada, né? Uma passada de bastão. Então, hoje, o Alex está preparando a passagem de bastão dele. Ele continua à frente do portal, mas ele deu uma reduzida no trabalho, por isso que a Daniela não tem visto mais tanto a presença do Alex o tempo todo. Ele delegou a mim parte da responsabilidade dele. É claro que ele tem centenas de outras responsabilidades, parte ele está delegando para o Ed, parte para a nossa outra Daniela, que é a editora Dani, né? E assim ele vai dividindo e pulverizando, e os planos do Alex é que nos próximos 2, 3 anos para frente ele possa desfrutar disso que ele construiu, né? Desfrutar mesmo, vai passear, vai ficar em casa, vai desfrutar, vai ficar com os amigos, talvez até você, Marcelo, vai ter a presença mais do Alex aí no Lacantina do que a gente do lado de cá. E aí o portal vai continuar seguindo, né? Ele nos deu uma grande lição de tecnologia, de empenho em trazer o que há de melhor no mercado para emprego de tecnologia, o que nos deixa muito espantados assim. Talvez você que está nos ouvindo não saiba disso. Hoje o ABC do ABC é o único portal no Brasil com uma tecnologia que poucos usam no mundo, o que faz com que as nossas páginas, por exemplo, elas abram em uma fração de segundos. E não é somente isso, a gente depois pode entrar em detalhes sobre isso num episódio futuro que a gente pode fazer com o Alex, inclusive, né? Mas é isso, né? Acho que todo o negócio chega o momento da transição, né? E é o que o ABC do ABC hoje está passando. Está numa fase de transição onde a gestão vai mudar um pouquinho, mas o conceito e a natureza ela vai continuar a mesma. Bem, meus amigos, essa foi a conversa que nós tivemos com o Marcelo Godoy, o proprietário do Lacantina. Falamos sobre o negócio, falamos sobre a tradição, falamos sobre a família, falamos sobre a experiência no pesadelo na cozinha. E eu espero que alguma parte dessa história tenha criado uma conexão com você. Agora você já sabe um pouco dos bastidores do programa, né? E eu espero que em algum momento você tenha despertado o desejo de conhecer o Lacantina, de ir lá provar os pratos maravilhosos que são servidos lá e especialmente de conhecer a equipe que trabalha lá. Porque talvez a qualidade do prato ela é incontestável, mas a qualidade do atendimento é outra preciosidade da casa. Então esperamos que você possa desfrutar desse momento lá. E agora eu queria me despedir dos meus amigos. Então, Ed, a gente vai se ver ainda muitas vezes, todos os programas você está aqui, mas Daniela, não sei quando você vai voltar a apresentar o programa conosco, então vou dar um minutinho para as suas considerações finais. Pode se despedir do pessoal, falar como eles te seguem, te encontram nas redes sociais, enfim, despeça-se. Foi um prazer poder participar da conversa com vocês, foi uma conversa muito boa e eu acho que lê as nossas matérias no ABC do ABC.
É isso aí, muito bem. Marcelo, esse episódio deve ir ao ar no próximo sábado, então a gente está falando do meio de abril de 2026, caso você esteja ouvindo esse episódio em algum outro momento no futuro, né? Junto com o episódio virá uma matéria especial escrita pelo Ed sobre essa nossa entrevista. Então vai ter um material especial no site, vai ter o podcast nas principais plataformas. E com isso a gente se despede de você também, pedindo para que você possa deixar suas considerações finais aí e o nosso último abraço para você antes de encerrarmos essa entrevista. Tiago, falar é rápido. Obrigado ao trio, né? Tiago, Baroni, a Dani. Esse momento é só família, tamo junto. La Cantina tá lá esperando vocês. A massa feito com carinho, feito com gosto, o gosto que a gente tem da comida da nona mesmo, aquela comida de casa que a maioria fala. Venham conhecer, tá? Estamos aqui para atendê-los. Obrigado, gente. Vão com Deus. Muito bem. O endereço do La Cantina vai estar aqui na descrição desse episódio. Se você está ouvindo nas plataformas Deezer, Amazon, Apple Podcast, vai estar descrito aqui. Se você está ouvindo no YouTube, abre a descrição, o endereço do La Cantina vai estar lá também, o site está lá, o link das redes sociais, está tudo lá. Então, agradecemos a sua audiência até esse momento. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, dá indicação, 5 estrelinhas, faz avaliação, tudo aquilo que se exige hoje para a gente poder encontrar um maior engajamento. E a gente espera que você nos encontre no próximo episódio. A gente ainda tem muita história para falar nessa temporada. Vamos conectá-los com histórias assim que você não imaginava que você precisava ouvir até este momento aqui. Então a gente se vê no próximo episódio e até a próxima.